A morte de Ivan Ilyich Liev Tolstói. Primeiro capítulo. No grande edifício do Tribunal de Justiça, durante o intervalo do julgamento do caso Melvinsk, seus membros e o procurador reuniram-se no escritório de Ivan Egorovich Chebek e surgiu a conversa a respeito do caso Krasov. Fyodor Vassilievich ficou exaltado, provando falta de jurisdição. Ivan Egorovich manteve-se firme em sua opinião e Pyotr Ivanovich, que não participara da discussão desde o início, não tomou partido e folheava a recém-publicada Gazeta. Senhores, disse ele, Ivan Ilyich morreu. Será possível? Pois leia, respondeu ele, entregando a Fyodor Vassilievich o exemplar fresco, ainda cheirando a novo. Mantiveram seu lugar, mas foi acordado que, no caso de sua morte, Alexeyev poderia ser nomeado para seu lugar e Vinnikov-Stabel para o lugar de Alexeyev. Assim sendo, ao ouvir sobre a morte de Ivan Ilyich, o primeiro pensamento de cada um dos senhores reunidos naquele escritório foi a respeito da significância que essa morte poderia ter sobre a transferência ou a promoção de si mesmos ou de seus conhecidos. Talvez agora consiga o lugar de Stabel ou Vinnikov, pensou Fyodor Vassilievich. Isso me foi prometido há muito tempo, e essa promoção representa 800 rublos de aumento, fora a chancelaria. Então precisaremos pedir que o cunhado do Kaluga seja transferido, Pyotr Ivanovich pensou. Sua esposa ficará muito feliz. Agora não vai poder mais falar que eu não fiz nada para sua família. Eu achava que ele não fosse morrer, Pyotr Ivanovich disse em voz alta. É uma pena. E o que ele tinha de fato? Os médicos não conseguiam identificar a doença, ou melhor, identificaram-na, mas não entraram em um acordo. Quando o vi pela última vez, pareceu-me que ele iria se recuperar. E eu não o visitava desde os feriados. Pensava em ir visitá-lo. Ele tinha patrimônios? Parece que ficou algo para a esposa, mas nada significativo. Sim, precisamos fazer uma visita. Eles viviam terrivelmente longe. Isto é, longe de você. Tudo é longe de você. Não tenho culpa de que moro do outro lado do rio, ponderou Pyotr Ivanovich, rindo de Chebek. E falando sobre as distâncias da cidade, voltaram para a sessão. Além do pensamento a respeito das promoções e possíveis mudanças no serviço que poderiam decorrer da morte de Ivan Ilyich, o próprio fato da morte de uma pessoa próxima causou, em cada um que soube do ocorrido, um sentimento complacente de que é ele quem está morto e não eu. Bem, ele está morto, mas eu estou vivo, pensou ou sentiu cada um deles. Contudo, os conhecidos mais próximos de Ivan Ilyich, seus supostos amigos, consideraram de forma inconsciente que também seria preciso cumprir os enfadonhos deveres do decoro e ir ao funeral e prestar condolências à viúva. Agora Fyodor Vassilievich e Pyotr Ivanovich eram os mais próximos dele. Pyotr Ivanovich havia sido colega de Ivan Ilyich no curso de Direito e considerava-se em dívida com ele. Tendo comunicado à esposa durante o jantar a morte de Ivan Ilyich e as considerações da possibilidade de transferir o cunhado para seu distrito, Pyotr Ivanovich sacrificou seu cochilo habitual, vestiu seu fraque e foi à casa de Ivan Ilyich. Na entrada da casa de Ivan Ilyich havia uma carruagem e 2 cocheiros. Do andar de baixo, encostada na parede do vestíbulo,
Próxima ao cabideiro havia uma tampa de caixão brocada com bordas e galão polidos. 2 damas de preto tiravam seus casacos. Uma delas ele conhecia. Era a irmã de Ivan Ilitch, e a outra dama lhe era desconhecida. Um dos companheiros de Piotr Ivanovitch, Schwartz, descia as escadas, mas, ao vê-lo entrar, parou e piscou para ele como se dissesse: Ivan Ilitch agiu de forma insensata. Ou, pelo menos, é o que parecia a Piotr Ivanovitch, do que quando estava ainda vivo. Em seu rosto havia uma expressão que o que precisava fazer estava feito, e feito corretamente. Além disso, essa expressão era uma repreensão ou um lembrete aos vivos. Esse lembrete parecia inadequado a Piotr Ivanovitch, ou, ao menos, parecia não lhe dizer respeito. Por algum motivo, Piotr Ivanovitch sentiu-se incomodado e por isso fez o sinal da cruz de novo. Virou-se de modo muito apressado, incongruente com o decoro, e foi em direção à porta. Schwartz o esperava na antessala, com as pernas muito abertas e as mãos para trás, brincando com a cartola. Bastou um olhar para a imagem elegante, brincalhona e arrumada de Schwartz para Piotr Ivanovitch sentir-se revigorado, pois entendeu que Schwartz estava acima daquilo e não se rendia a impressões negativas. Sua aparência falava por si. O incidente do funeral de Ivan Ilitch não podia, de modo algum, servir de razão suficiente para declarar a ordem da sessão violada. Ou seja, nada poderia impedir naquela noite o som do embaralhar das cartas enquanto o lacaio arranjava 4 velas não queimadas. Não havia razão para supor que esse incidente poderia impedi-los de ter uma noite agradável. Ele mesmo havia dito isso, sussurrando ao passar por Piotr Ivanovitch, propondo que se encontrassem para um jogo na casa de Fyodor Vassilievich. Mas, aparentemente, o destino de Piotr Ivanovitch não era jogar 20 naquela noite. Praskovia Fyodorovna, uma mulher de baixa estatura e gorda, que se avolumava dos ombros para baixo, apesar dos esforços para parecer o contrário, ainda vestida toda de preto, a cabeça coberta com rendas e as sobrancelhas extraordinariamente espessas, como as da dama que estava de pé diante do caixão, retirou-se de seus aposentos com as outras mulheres e, conduzindo-as até a porta da sala onde estava o morto, disse: A cerimônia começará agora. Entrem. Schwartz, curvando-se vagamente, parou, obviamente não aceitando nem recusando tal chamado. Praskovia Fyodorovna, conhecendo Piotr Ivanovitch, suspirou, aproximou-se dele, segurou-lhe a mão e disse: Eu sei que você foi um verdadeiro amigo para Ivan Ilitch. E olhou para ele, esperando uma reação àquelas palavras. Piotr Ivanovitch sabia que não havia necessidade de fazer o sinal da cruz, mas apenas precisava apertar-lhe a mão, suspirar e dizer: Acredite. E assim o fez. Então, com isso, sentiu que atingira o resultado desejado. Ambos ficaram comovidos. Vamos, enquanto não começa, preciso falar com o senhor, disse a viúva. Dê-me o braço. Piotr Ivanovitch deu-lhe o braço e se dirigiram a uma sala contígua, passando por Schwartz, o qual lançou a Piotr Ivanovitch um olhar que denotava, ao mesmo tempo, tristeza e malícia, como se dissesse: o 20 já era. Sem ofensa, pegaremos outro parceiro. Podemos jogar com 5 pessoas, quando você se livrar. Ivanovitch deu um suspiro ainda mais profundo e triste, e Praskovia Fyodorovna apertou-lhe o braço em agradecimento. Entrando em sua sala de estar, com estofado em cretone cor-de-rosa,
Sob uma luz fraca, eles sentaram-se perto de uma mesa. Ela no sofá e Piotr Ivanovitch em um puff baixo, com molas soltas, o que o tornava o assento desconfortável. Praskovia Fyodorovna pensou em dizer-lhe que se sentasse em outra cadeira, mas achou que tal aviso não estaria de acordo com a sua posição e mudou de ideia. Sentando-se nesse puff, Piotr Ivanovitch lembrou-se de como Ivan Ilitch decorara aquela sala de estar e consultara-o a respeito daquele mesmo cretone cor-de-rosa com folhas verdes. Indo sentar-se no sofá e passando perto da mesa, no geral toda a sala de estar estava cheia de objetos imóveis. A viúva prendeu a renda de sua mantilha preta no entalhe da mesa. Piotr Ivanovitch ergueu-se na intenção de desprendê-la, e o assento do puff começou a voltar à sua forma e o cutucou. A viúva a soltara sua renda por conta própria, e Piotr Ivanovitch sentou-se outra vez, esmagando o rebelde puff sob si. Porém, a viúva não se desprendeu totalmente. Então, Piotr Ivanovitch outra vez se levantou, e de novo o puff se rebelou e até mesmo estalou. Quando tudo isso acabou, ela pegou um lenço de cambraia limpo e começou a chorar. O próprio Piotr Ivanovitch, após o episódio com a renda e a luta com o puff, ficara esgotado. Essa situação desconfortável foi interrompida por Sokolov, o companheiro de Ivan Ilitch, com o relato de que o lugar no cemitério que Praskovia Fyodorovna havia designado custaria 200 rublos. Ela parou de chorar e, olhando para Piotr Ivanovitch, disse em francês que era muito difícil para ela. Ele fez um gesto silencioso, expressando uma inquestionável certeza de que isso não poderia ser diferente. Fume, por favor, encorajou ela com uma voz generosa e deprimida, e lidou com a questão do valor do local com Sokolov. Piotr Ivanovitch, enquanto fumava, ouviu-a questionar exaustivamente sobre os diversos valores dos lotes no cemitério e determinar qual escolheria. Além disso, definido o local, ela também pediu coristas. Sokolov foi embora. Eu mesma estou providenciando tudo, Piotr Ivanovitch disse a ela, empurrando os álbuns de lado que estavam sobre a mesa, e notando que cinzas de cigarro ameaçavam cair sobre a mesa, não perdeu tempo e moveu o cinzeiro para Piotr Ivanovitch, confidenciando-lhe. Eu acho uma hipocrisia fingir que o sofrimento me impede de fazer coisas práticas. A mim, pelo contrário, se há algo que pode até não confortar, mas distrair, é a preocupação com as coisas dele. Ela tirou novamente o lenço e, como se estivesse prestes a chorar, e de repente, como se controlasse a si mesma, sacudiu-se e começou a falar calmamente. No entanto, tenho um assunto com você. Piotr Ivanovitch curvou-se, não deixando que as molas do puff se soltassem, de maneira que elas imediatamente começaram a se mexer sob ele. Nos últimos dias, ele sofreu terrivelmente. Sofreu muito? Perguntou Piotr Ivanovitch. Ai, terrivelmente. Ele não parava de gritar, não nos últimos minutos, mas durante horas. Por 3 dias seguidos, ele apenas gritava. Foi insuportável. Eu não consigo entender como consegui suportar. Era possível ouvir através de 3 portas. Ah, o que eu passei! Será que ele estava consciente? Perguntou Piotr Ivanovitch. Sim, ela sussurrou, até o último minuto. Ele se despediu de nós por 1/4 de hora até a sua morte e ainda pediu para levar Volodya. O pensamento a respeito do sofrimento de uma pessoa que ele conhecera de tão perto, primeiro como um menino alegre, um colega da escola, depois como um parceiro adulto,
A despeito da desagradável consciência do fingimento daquela mulher e do seu próprio, de repente horrorizou-se Piotr Ivanovich. Ele viu novamente aquela testa, o nariz que pressionava o lábio, e sentiu medo por si mesmo. 3 dias de intenso sofrimento e morte, pois agora isso pode acontecer comigo a qualquer momento, pensou ele e ficou assustado por um instante. Mas imediatamente, sem ele próprio saber como, veio em seu auxílio o pensamento habitual de que isso acontecera com Ivan Ilitch e não com ele, que isso não deveria nem lhe poderia acontecer, e que, pensando assim, ele recaía em um humor sombrio, ao qual não deveria ceder, como ficara evidente no rosto de Sivarts. E tendo esse raciocínio, Piotr Ivanovich acalmou-se e, com curiosidade, começou a perguntar detalhes a respeito da morte de Ivan Ilitch, como se fosse uma aventura peculiar que poderia acontecer apenas a Ivan Ilitch e não a ele. Após várias conversas sobre os detalhes realmente terríveis dos sofrimentos físicos ocorridos com Ivan Ilitch, detalhes esses que Piotr Ivanovich conheceu apenas por meio de como o tormento de Ivan Ilitch agira sobre os nervos de Praskovia Fyodorovna, a viúva, obviamente, achou necessário ir direto ao ponto. Ah, Piotr, como é difícil, como é terrivelmente difícil, como é terrivelmente difícil. E chorou mais uma vez. Piotr Ivanovich suspirou e esperou que ela assoasse o nariz. Quando terminou, ele disse: acredite. E mais uma vez ela começou a falar e expor aquilo que, obviamente, era o seu principal assunto com ele, que consistia em perguntas a respeito de como faria, por ocasião da morte do marido, para se apossar do dinheiro do tesouro. Ela olhou como se pedisse conselho a Piotr Ivanovich sobre a pensão. Porém, ele viu que ela já sabia em detalhes, até o que ele não sabia. Tudo aquilo que poderia ser retirado do tesouro por ocasião da morte. No entanto, o que ela queria saber era se não poderia, de alguma forma, retirar ainda mais dinheiro. Piotr Ivanovich tentou inventar uma maneira, mas, pensando um pouco e por decência, reclamou do governo por sua mesquinhez e disse que talvez não fosse possível. Então ela suspirou e, obviamente, começou a inventar meios de livrar-se do seu visitante. Percebendo isso, ele apagou o cigarro, levantou-se, apertou a mão dela e dirigiu-se para a saída. Na sala de jantar, onde estava o relógio que Ivan Ilitch comprara com alegria no brinca-braque, Piotr Ivanovich encontrou o padre e mais alguns conhecidos que chegaram para a cerimônia e notou uma bela moça que lhe era familiar, a filha de Ivan Ilitch. Ela estava toda de preto. A sua cintura, que já era fina, parecia ainda mais fina. Ela tinha uma aparência sombria, resoluta, quase de raiva. Ela inclinou-se para Piotr Ivanovich como se ele fosse culpado por algo. Junto da moça, com o mesmo olhar ofendido, estava um jovem rico e juiz de instrução, também conhecido de Piotr Ivanovich, e que, segundo ouvira dizer, era noivo dela. Ele se curvou para ambos e fez menção de entrar no quarto do morto, quando, de debaixo das escadas, apareceu o filho de Ivan Ilitch, um estudante, que era terrivelmente parecido com o pai. Ele parecia um pouco com Ivan Ilitch, como Piotr Ivanovich lembrava-se dele na faculdade de Direito. Os seus olhos marejados tinham a impureza típica dos garotos em seus 13, 14 anos de idade. Ao ver Piotr Ivanovich, o menino ficou sisudo e franziu a testa timidamente. Piotr Ivanovich acenou-lhe com a cabeça e entrou no quarto do morto.
Começou a cerimônia. Velas, gemidos, incenso, lágrimas e soluços. Piotr Ivanovitch estava de senho franzido, olhando para os pés à sua frente. Ele não olhou uma única vez para o defunto e até o final não se permitiu relaxar e foi um dos primeiros a sair dali. No vestíbulo não havia ninguém. Gerasim, o auxiliar de copeiro, correu para fora do quarto do falecido, jogou todos os casacos de pele em seus braços fortes para encontrar o casaco de Piotr Ivanovitch e o entregou a ele. Então, meu amigo Gerasim, perguntou Piotr Ivanovitch para dizer alguma coisa. Triste? É a vontade de Deus. Todos estaremos lá também. Gerasim disse, sorrindo com os dentes brancos e sólidos de um camponês, e como um homem em um trabalho intenso, abriu bruscamente a porta, mandou chamar o cocheiro e puxou Piotr Ivanovitch de volta para a varanda, como se estivesse pensando no que ainda teria de fazer. Piotr Ivanovitch ficou especialmente satisfeito em respirar ar puro após o cheiro de incenso, cadáver e ácido carbólico. Para onde vai? Perguntou o cocheiro. Não está tarde. Vou passar na casa de Fyodor Vassilievich. E Piotr Ivanovitch foi para lá. Assim, de fato, ele encontrou os jogadores no final da primeira rodada, de modo que foi conveniente para ele tal interrupção.